E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 20º episódio da nossa terceira temporada. Este também é o último episódio da temporada. Com muita luta, muito esforço, muita reclamação e muita alegria, a gente chega ao final de mais uma temporada. Tudo bem, mesmo que seja o último episódio, você pode ter chegado aqui agora, então saiba que o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, crítica, história, prática de arte e temas afins. Além dos episódios de temporada, no nosso feed você encontra o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. A gente está disponível em todos os tocadores de podcast, pelo site notamanuscrita.com e a gente disponibiliza os episódios no YouTube. Se você quiser recebê-los, até pode ser por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição completa deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá, além dessas formas de acesso, você encontra também os links para os perfis pessoais nossos e de todas as vozes presentes neste episódio, além dos nossos perfis oficiais no Twitter e no Instagram, que são @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. Os nossos perfis oficiais são comandados pelo Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi e interagir com a gente. Aproveita que você acessou notamanuscrita.com e desce até o final da postagem. Aí você encontra o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e colabore financeiramente para a continuidade deste projeto. Você pode colaborar com R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Não tem como contribuir financeiramente agora? Então ajude a gente com a indicação do Não Pode Tocar. Compartilhe este episódio e nos siga nas redes, que isso já faz uma enorme diferença para manter a produção independente. Por falar em independência, isso diz respeito ao tema do episódio de hoje. Para encerrar a terceira temporada, a gente convidou algumas vozes para responder para a gente por que elas insistem em produzir conteúdo independente. Na sequência, você escuta as vozes da Domênica Mendes, do Rodrigo Retica, da Priscila Armani, da Glenys Cardoso, do Denis Almeida, do Vitor Souza, da Fabiana Pedroni, do Tiwi e a minha voz. Bora lá ouvir um pouco sobre podcast como insistência. Olá pessoal do Não Pode Tocar, tudo bem? Aqui quem fala é Domênica Mendes, lá do podcast Perdidos na Estante e também da iniciativa O Podcast é Delas, e falar sobre podcast independente, do porquê a gente faz isso, tem absolutamente tudo a ver comigo, com toda a minha trajetória aí de vida nos últimos 6 anos, carreira e tudo mais.
Uma coisa que eu penso muito a respeito do podcast, e aqui eu sou suspeita, não sei se suspeita, mas eu sou absurdamente apaixonada pela mídia, pela capacidade que a mídia tem, por essa coisa maravilhosa que a gente constrói juntos a cada episódio. Nós do lado de cá do microfone e vocês ouvintes do lado daí do fone. E o quanto que a gente também oscila entre quem apresenta e quem ouve, porque quem faz também é ouvinte. Eu sou apaixonada por essa potência, por essa oportunidade de poder falar, por essa oportunidade de poder ouvir, de poder ensinar, de poder aprender, de poder se informar de uma maneira tão direta, tão profunda e tão real como apenas o podcast permite. Eu sou de uma geração onde a gente começou com blog, fotolog, blogão, etc e tal. Depois vieram as redes sociais e a gente criou um pouco mais de proximidade com as pessoas que estão dentro das nossas telinhas de celulares ou nos nossos computadores. Sempre fui uma grande consumidora do audiovisual. Cinema, série, novela, rádio. Sim, rádio. E eu fico pensando que nenhuma dessas mídias tem essas particularidades que o podcast tem e essa potência de permitir que a gente possa estar tão perto e ser tão verdadeiro como o podcast pode ser. Nos últimos anos a gente vê a mídia crescendo, a mídia mudando, a mídia se expandindo. Eu acho isso muito poderoso, eu acho que isso é algo natural. Fico feliz enquanto uma mulher que faz podcast de saber que tem mais gente interessada em ouvir podcast, em fazer podcast. E isso também traz uma nova configuração de como a gente faz o podcast, de como a gente ouve os podcasts. E é claro que não dá para a gente comparar o que a gente faz, o nosso alcance, o nosso pote de ouro atrás do arco-íris com o pote de ouro atrás do arco-íris das grandes empresas, das empresas de publicidade, emissoras de televisão, grandes youtubers ou influenciadores que já têm aí um grande público e que está aqui agora fazendo podcast. Mas eu acho que o que todas essas pessoas estão fazendo, principalmente quem está migrando de uma mídia para outra, é que eles perceberam justamente essa potência que o podcast tem, essa característica singular que é de promover essa conversa, esse papo ou esse produto, se a gente quiser pensar assim, direto, horizontal. A gente aqui e vocês aí. Eu penso muito enquanto produtora, né, enquanto editora de podcast, enquanto uma mulher que está ali todos os dias, literalmente da vida, trabalhando com podcast, criando pauta, pesquisando, editando, gravando, lançando, analisando estatística, enfim, fazendo tudo o que tem que fazer, o quanto isso tudo é muito diferente daquilo que as grandes empresas esperam da mídia. Eu não sei para onde isso vai dar, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer com o podcast em 2021, mas é inacreditável o quanto a mídia está crescendo. Eu acho que ela tem um potencial maravilhoso e igualmente o quanto que é gratificante para a gente saber, principalmente nós, produtores independentes, pessoas de verdade, assim como você que está ouvindo, que todo dia está aí na batalha para fazer o programa chegar no seu ouvido lá toda semana, toda quinzena, todo mês. O quanto é incrível saber que você é uma pessoa aí do outro lado que está também ouvindo a gente. Eu faço podcast independente porque eu acredito na mídia. Eu faço podcast independente porque eu acredito na pessoa que está me ouvindo. Eu faço podcast independente porque eu acredito que o que eu tenho a dizer importa para essas pessoas. Eu faço podcast independente porque eu sei que eu tenho a liberdade de me expressar e de falar aquilo que eu tenho a dizer sem ter medo de criar algum problema para alguma empresa ou sem ter necessidade de seguir pautas que às vezes possam me colocar em xeque com relação à minha ética de vida.
Podcast independente não quer dizer que o podcast é de uma qualidade ruim, questionável, que ele não tem ética e nem responsabilidade. Pelo contrário, nós que fazemos podcast independente no Brasil, a gente tem um know-how e a gente tem uma capacidade técnica muito superior a muito podcaster gigantesco que o Brasil está fazendo agora e também muito podcast gigantesco gringo, que tanto em questão de qualidade técnica quanto em forma de fazer, não chega aos pés do que a mídia independente consegue aqui no Brasil. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida agora, eu não sei o que você pensa sobre podcast, mas eu imagino que você goste, por isso que você está ouvindo aqui, ou Não Pode Tocar. Mas o meu pedido para você é que você faça ainda mais parte disso. Abrace a mídia como a gente abraça. Então, pega esse episódio ou pega outro episódio que você gosta do Não Pode Tocar, apresenta para alguém que você gosta. Explica o que é podcast, vai lá, pega o celular da pessoa, coloca um agregador, assina o feed para a pessoa, ensina ela a ouvir podcast, ensina ela a chegar até a gente. Compartilha, gente, comenta, a gente ama comentário, comente sobre o que você achou dos nossos episódios. Todos os episódios de podcast são feitos para você que está ouvindo e não para quem está fazendo. A gente faz tudo isso para você. Então, respira fundo. Dá o play no próximo episódio, compartilha, curte, comenta, indica para alguém e, é claro, se você tiver condições financeiras, dá aquele apoio também no apoio recorrente para que a pessoa consiga pelo menos colocar no azul as contas do fim do mês. Eu desejo que em 2021 o podcast faça ainda mais parte da sua vida, tanto para você se informar, quanto para você aprender, quanto para você se divertir. E eu espero muito que você também faça podcast, se isso é o seu objetivo. A gente está junto, vamos seguindo em frente e feliz ano novo, né? Tá acabando aí a temporada, mas vida longa ao Não Pode Tocar e eu espero que a próxima temporada seja ainda muito melhor. Um beijo, gente, um abraço. Fique em casa, fique em segurança, tá bom? Até mais. Olá, eu sou o Rodrigo Redka do podcast Hora Queer e do canal do YouTube Arte de Segunda. E por que continuar produzindo conteúdo, podcast independente em 2020? Caraca, isso daqui vai ser uma sessão de terapia, né? Porque o mundo podcastal, ele funciona meio que como se fosse síndrome de Estocolmo, assim, a gente tá sequestrado nesse negócio e a gente ama o que faz. Porque esse eu acho que é um dos principais motivos para as pessoas continuarem fazendo podcast, é porque elas fazem aquilo que elas acreditam, elas fazem aquilo que elas amam. Mas a pergunta é você, Rodrigo, por que eu continuo fazendo podcast? Eu comecei no mundo podcast falando sobre RuPaul's Drag Race. Eu fazia parte, da bancada de um podcast que falava sobre RuPaul. A Lana, inclusive, participou lá com a gente e tal, e a gente ficava discutindo os episódios. Era, assim, uma coisa bem descompromissada, só pra gente ficar ouvindo a nossa própria voz, espalhando, assim, a mensagem drag pelo mundo, e bem ok. Nesse processo eu fui me aproximando da bancada do Hora Queer, do pessoal do Hora Queer, foi me tornando mais amigo do Danilo, que é host lá, de Mitra Vulcana, e a gente se tornou bem próximo e eu acabei indo para o Hora Queer. E eu acho, na época que o Hora Queer se chamava ainda HQ da Vida, e eu acho que nesse processo todo, o que mais me fez ter vontade de continuar fazendo podcast é o engrandecimento pessoal. É o crescimento pessoal que o podcast me traz. Porque toda vez que eu sento para escrever uma pauta, toda vez que eu sento para escrever um roteiro, montar um programa, ajudar a Alice, que é a produtora do Hora Queer, a escrever um roteiro, fazer uma entrevista ou qualquer coisa assim, na hora que eu tenho que pensar o Hora Queer, eu vejo que isso funciona como uma formação. Eu aprendo muito fazendo isso. Eu aprendo muito fazendo podcast.
Isso me motiva muito a continuar. A audiência não é exatamente isso que esperávamos. O dinheiro, né? A gente só investe dinheiro no projeto, a gente nunca recolhe dinheiro com o projeto. Eu acho que essas são reclamações assim que a maioria dos podcasters tem na vida, assim, podcastal. Mas eu acho que o engrandecimento nesse lado não financeiro, e como a gente cresce enquanto pessoa, como a gente vai se descobrindo, como a gente sofre todas essas dores da produção de conteúdo independente, mas mesmo assim a gente vê que aquilo ali funciona talvez para alguém, e mesmo que as pessoas seja só eu acho que isso daí pode ser um discurso egoísta, assim, nossa, ele tá pensando só nele, pode ser, mas eu acho que se eu tô melhorando, eu já tô ajudando o mundo a virar um lugar melhor. O podcast Hora Queer, ele tem essa ideia de ser um podcast de consciência e transformação. A gente quer, sim, mudar a cabeça das pessoas, a gente quer espalhar uma mensagem contra a LGBTfobia, uma mensagem anticapitalista, uma mensagem onde o mundo ele tem que ser bom, e ele tem que ser bom para todo mundo, não apenas para uma minoria. E eu acredito realmente nesse discurso. Isso me move a continuar trabalhando no projeto. Eu melhoro a cada programa que eu ajudo a fazer, eu melhoro em cada programa que eu faço uma entrevista, melhoro. E eu sinto que isso também é bom para o mundo, sabe? Eu acho que continuar fazendo um produto independente traz essa autorrealização. É quase como fazer arte, sabe? Mesmo que aquela obra não seja vendida, mesmo que aquele trabalho não gere um dinheiro, aquela coisa que você faz ali, ela te traz uma construção interior, ela é resultado das suas subjetividades, né? Ela é a aplicação da sua voz em um projeto, ela é a aplicação das suas ideias no mundo. E tá ali como um filho. Depois o que o público vai fazer necessariamente com aquilo não me importa assim muito. Obviamente fico muito feliz quando tem um resultado, né? E quero que o podcast tenha resultado, porque se é um projeto que eu acredito, eu quero que esse projeto chegue até mais ouvidos por aí, que as pessoas escutem essa mensagem, né? Escutem a mensagem que a gente tem a falar. Isso é um trabalho constante, óbvio, é frustrante às vezes, é indigno. Assim, em alguns momentos a gente se frustra, chora, reclama, pensa em desistir, quer parar, mas acaba voltando porque eu acho que a mensagem que a gente tem a dizer acaba sendo maior, assim, sabe? Foi uma resposta muito apaixonada, né, eu acho, essa. Mas enfim, o Hora Queer é um projeto que eu faço com muita paixão, que eu tenho muito carinho. Sou muito grato aí ao Danilo, ao Sidney, que começaram esse projeto, né, enquanto eu era HQ da Vida, todo o pessoal da bancada. Só tenho a agradecer a estar lá com essas pessoas. A Bia, a Aline, a Alice. E, gente, é isso. Escutem podcasts. Prestigiem, né, as pessoas que produzem podcast. Eu acho que isso daí é muito importante. A gente está tendo aí essa onda da mercantilização dos podcasts. Eles estão virando produtos aí como se fossem os enlatados da Netflix. Mas acho que na mídia independente a gente ainda pode encontrar muita coisa com qualidade e ainda tem muito espaço aí para falar. Então vocês podem me encontrar lá no Hora Queer, né, que a gente tem lá o nosso spin-off, que é a Doutora Drag, que é a Dimitra Vulcana fazendo doutrinação comunista, vestida de drag. E também podem me encontrar no YouTube, no Arte de Segunda. É isso aí. Grande beijo, é sempre um prazer falar aqui no Não Pode Tocar, podcast que eu sou viciado, sou apaixonado. É sempre uma grande satisfação. E é isso aí, e beijos, e tchau, tchau. Olá, ouvintes do Não Pode Tocar podcast. Aqui quem está falando é Priscila Armani. Eu sou jornalista e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito de ser podcaster independente. Eu tenho um podcast que se chama Sexo Explícito. Ele é um podcast que atualmente é não patrocinado e não vinculado a nenhum tipo de empresa. O que acontece?
eu criei o podcast com o objetivo de dialogar com as pessoas e dialogar de um jeito honesto, sem tabu, sobre educação sexual e sexualidade. E falando de questões de saúde de um jeito sério, mas que não deixa de ter um toque de descontração, porque eu acho que conversar sobre sexo é algo muito necessário. A pergunta por que eu insisto em ser podcaster independente é uma pergunta interessante, porque para mim ser podcaster independente tem a ver com o fato de que a minha opinião não está à venda. Eu posso até ter episódios patrocinados, eu posso ter um patrocinador, mas eu não tenho amarras que me impedem de dar a minha opinião honesta e embasada. Isso para mim é fundamental. A gente tem alguns podcasts que se propõem a fazer diálogo, quando na verdade esse diálogo não necessariamente existe, porque não é porque você vai confrontar duas visões de mundo diferentes que isso necessariamente traz diferentes perspectivas para a sua audiência. Eu gosto de sempre me posicionar, sempre falar o que eu penso e, acima de tudo, eu acredito que se eu estou vinculado a algum tipo de empresa, algum tipo de grande player do capitalismo, eu não vou ter essa liberdade mais assim. Então, claro que todo mundo quer ser remunerado pelo trabalho que faz. E o trabalho que a gente faz como podcaster não é um trabalho fácil, é uma produção de conteúdo muitas vezes muito abnegada, que demanda esforço, demanda produção, demanda muitas horas da nossa vida em momentos que não necessariamente são os melhores para nós, né? Às vezes você está na merda e você precisa colocar o seu podcast no ar. Isso para mim também, esse ano de 2020 especialmente, funcionou como uma força motriz, porque tinham dias que eu só levantava da cama porque eu sabia que eu tinha que fazer uma entrevista para o podcast e eu tinha a esperança de que aquela fosse ser uma boa entrevista e eu fosse oferecer um conteúdo de qualidade para quem está me ouvindo. Então, eu acho que, apesar de todos os obstáculos e dificuldades que a gente tem, podcast é uma possibilidade de diálogo sem você ter que ceder aos interesses do capital, sem você ter que necessariamente vender a sua opinião, que é algo que infelizmente acontece muito nas mídias tradicionais. A gente infelizmente se vê ou vê situações, né? Não no meu caso, mas a gente vê colegas de trabalho, falo porque eu sou jornalista, escrevendo editoriais ou deixando de se posicionar com relação a determinadas questões porque não pode, porque aquele veículo, aquele local não te dão essa abertura. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada por ser uma podcaster independente. Pela minha opinião, não estar à venda e eu não precisar vender a minha opinião para sobreviver. E a forma como eu uso esse, digamos assim, privilégio é sempre buscando ser o mais honesta possível e fazendo análises que às vezes envolvem produtos, às vezes envolvem marcas, às vezes envolvem profissionais, mas nenhum deles está me dando nada para eu fazer aquela análise, por isso que às vezes, muitas vezes inclusive, são análises críticas, negativas, e eu não trabalho de outra forma, porque a partir do momento que eu vendo a minha opinião, que eu vendo o meu parecer, ele já não vale nada. E eu nem estou falando da opinião dos meus ouvintes, eu estou falando de mim mesma. A partir do momento que eu vendo a minha opinião, ela já não vale nada para mim. E aí, para mim, já não faz mais sentido fazer podcast. Esse é um posicionamento muito pessoal.
E eu, em momento nenhum, tô julgando outros produtores de conteúdo que não são independentes. É como a gente diz, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Essa foi uma escolha que eu fiz, é uma escolha pela qual eu pago, inclusive financeiramente, mas é não só uma escolha de produção de conteúdo, também é uma escolha de vida. E aí cada um que tem que fazer a sua escolha e decidir de que forma quer viver, de que forma quer trabalhar. Eu agradeço muito a oportunidade de falar desse assunto e eu espero que a gente tenha, que eu tenha esclarecido direitinho. Mas qualquer coisa, né, se vocês quiserem me procurar, debater, polemizar ou qualquer coisa, meu @ no Twitter é Prisca. Valeu! Olá, eu sou a Glennis, eu tenho um podcast chamado Mashup, e o Rodrigo me convidou para eu gravar um áudio perguntando por que eu continuo a gravar podcast. Depois de, agora fez 3 anos que eu faço Mashup. E tem várias respostas, eu acho que não é simples, né? Eu comecei a fazer podcast porque eu amo essa mídia. Eu acho que é uma mídia muito incrível, com muitas possibilidades. Eu amo rádio também, eu amo áudio. Então, tem isso. Eu desenvolvi relações muito íntimas, assim, eu acho, com as pessoas que eu ouvi em podcasts. Então, eu me sentia muito próxima, coisa que eu não sinto tanto, sei lá, em vídeos de YouTube e tal. Eu acho que tem algo sobre ouvir alguém falar direto no seu ouvido. Eu acho que tem alguma relação aí também com locutores de rádio. Eu fico pensando em aquelas mulheres dos anos 40 que eram apaixonadas pelos locutores, mandavam cartas e tal. Não que eu faça para que as pessoas se apaixonem por mim. Eu acho que eu nem tenho a voz de locutor que precisa ter, mas tem algo de muito íntimo, assim, e diferente do rádio nesse caso. Eu acho que o podcast tem algo de mais espontâneo, assim, na forma de falar. Eu mesma não tenho treinamento, assim, para ter aquela voz de locutor e tal, mas eu me sinto à vontade, assim, para falar. E eu acho que não ter o estímulo visual é bom, assim, principalmente com uma mulher, não estar o tempo todo pensando na minha aparência é algo que me atrai nessa mídia também, assim. E desde que eu comecei o podcast, ele tem sido muito importante na minha forma de criar no mundo também. Recentemente me convidaram um blog sobre escrita. Me convidaram desse blog para escrever sobre o meu processo de escrita, né? E eu sou formada em audiovisual, mas eu escrevo, eu faço filme, então eu tenho outras mídias assim com que eu me relaciono, né? E eu percebi que a escrita foi muito afetada assim pelo podcast, porque no Mashup eu converso com pessoas criativas sobre obras que as afetaram de alguma forma, né? E nas introduções, geralmente eu trago alguma reflexão minha, algo que tem me inquietado nos últimos tempos, assim. E acaba sendo um lugar ou para eu compartilhar isso e ficar de boa, tipo, eu falei, coloquei pra fora e agora não preciso mais pensar sobre isso. Ou o contrário, assim, é um lugar que eu vou aprofundando algumas questões. E aí eu trago com os convidados também, não só nas introduções, e vou falando cada vez mais sobre aquilo. E vou desenvolvendo aquilo em registro. E depois, se aquilo não me larga, eu acabo escrevendo. E agora acaba que eu escrevo menos, de certa forma, mas eu sinto que quando eu escrevo é com mais intenção,
se aquela ideia tivesse sido muito desenvolvida, tipo, oralmente, com outras pessoas e sozinha também, em forma de áudio. E aí eu posso colocar no papel de alguma forma. E aí eu acho interessante trazer isso também no podcast. Claro, você pode ter um podcast em que você faz o trabalho inteiro sozinho de roteiro, etc. O meu, no caso, eu trago essas pessoas que eu converso, o que traz uma questão coletiva mais óbvia. Mas eu acho que mesmo se você fizer um podcast em que você faz tudo sozinho, que eu acho difícil, eu acho um desafio, em que você escreve roteiro, edita, faz tudo, mesmo assim você está em diálogo com ideias que partem de outros lugares, né? A gente não existe num vácuo, assim. E fazer podcast independente é uma experiência muito louca, assim. Eu acho que eu tive respostas muito sinceras das pessoas, sabe? Eu acho que eu não tenho tantas respostas, nem tantos feedbacks quanto grandes podcasts que já vêm ali com uma base de ouvintes de outros lugares, mas as pessoas que encontram o Mashup, elas vêm de um lugar muito orgânico, né? Então é muito genuíno, assim, e eu aprecio muito isso, e a forma como as coisas vão se dando também no Podosfera, como você vai chamando outras pessoas que fazem podcasts independentes e vai criando relações. Então, é assim, inclusive, que o Rodrigo me chamou, né? O Rodrigo, a Alana, a Fabi, são todas pessoas muito queridas, assim, com quem eu já gravei. E é isso, eu acho que nesse mundo digital que a gente está vivendo, né? Que tantas vezes parece tão impessoal e frio, eu acho que o podcast se mostrou como uma forma de ter conexões reais com as pessoas. Talvez eu esteja sendo um pouco poliana, mas eu sinto um pouco isso, sabe? Então é isso. Vamos lá escutar o Mashup, tem muitos episódios aí para ouvir. Eu sempre chamo alguma pessoa para discutir alguma obra, um filme, um livro, um balé, uma série que a afetou, e de vez em quando eu também peço para alguma convidada assistir ou ouvir ou ler algo que me afetou, e aí a gente vai fazendo essa troca. Então é isso. Um beijo, pessoal do Não Pode Tocar, obrigada pelo convite, adoro vocês, e é isso. Olá, ouvintes do Não Pode Tocar, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida, que vocês já devem ouvir há um tempinho na coluna aberta do Pataquadas, e talvez conheçam um pouquinho do Twitter ou do Clio História e Literatura. E hoje eu estou aqui para responder ao questionamento sobre o porquê de continuar a fazer um podcast independente. Primeiramente, porque é necessário. Vivemos um tempo onde busca-se o padrão para tudo. Busca-se a homogeneidade de tudo. Homogeneidade das narrativas, homogeneidade do discurso. E ter uma mídia plural como o podcast é essencial como resistência a essa padronização forçada, a essa padronização violenta. Este é um dos motivos primários para que eu faça podcast. Faço isto também pela necessidade de entregar ao ouvinte um produto que leve à reflexão, à sua melhora. Faço podcast para elevar a qualidade do debate. Faço podcast por insistir em levantar a minha voz contra todo tipo de arbitrariedade, violência, agressão, selvageria que assola hoje as redes sociais, os nossos convívios reais. Faço podcast porque acredito que é uma nova forma de chegar a mais gente e poder transformar a educação em algo mais dinâmico e popular. Resumindo, faço podcast porque eu sou muito vaidoso. Eu faço podcast porque eu me acho extremamente necessário. Sim, eu sou vaidoso.
Sim, eu tenho esses arroubos de grandeza de achar que colocando os meus fones de ouvido e conversando ou gravando essas palavras até agora que vocês estão ouvindo, eu vou poder fazer alguma diferença. Porque o trabalho do educador, do comunicador, do professor é um trabalho calcado em cima da vaidade também. E não tem nada de errado nisso, em ser um pouco vaidoso. Porque para insistir, resistir, persistir, é necessário certa dose de vaidade. É necessário que eu acredite no meu trabalho. É necessário que eu acredite no meu valor. Mas também é necessário que eu acredite no valor nos outros. É necessário que eu acredite que tudo que eu digo poderá ser digerido por outra pessoa, melhorado por esta outra pessoa e vai tornar a vida dela melhor. Insistir, resistir, persistir, existir. Existir é conviver. Existir é dialogar. É aquela velha alegoria batida da árvore que cai sozinha no meio da floresta sem ninguém vê-la. Somos árvores em uma imensa floresta e nós queremos que ouçam os sons das nossas folhas. Nós queremos fazer sombras às outras folhas e juntos formarmos uma enorme floresta cheia de barulhos que se completam numa sinfonia deslocada. Insistir, resistir, persistir, existir. É um ato de resistência. Resistir em não se tornar cada vez mais bruto, cada vez mais cruel, cada vez mais violento. Dialogar, e o podcast é um diálogo, é uma maneira de nos tornarmos mais humanos, nos tornarmos mais gente. E isso é importante. Sermos gente. E gente conversa das mais variadas formas. Insistir, resistir, persistir, existir. Fazer podcast é um trabalho de persistência, de correr atrás de resultados que demoram meses para aparecer, é ficar feliz com aquele retorno de um ouvinte, ler aquele comentário ou tweet agradecendo pelo seu trabalho e tendo a prova de que seu trabalho ainda é relevante. Isso é muito importante para todos nós que trabalhamos nessa mídia. Insistir, resistir, persistir, existir. Sim, eu existo para fazer podcast também. Eu existo para que vocês possam ouvir, conversar comigo. Porque, por mais banal que seja, e clichê, sozinho eu ainda sou apenas eu. Com vocês me ouvindo, eu sou um pouco mais. Talvez uma versão melhor de mim. Talvez ajude a fazer uma versão melhor de vocês. As duas opções são válidas e interessantes. E ainda espero poder conversar muito ainda com todos vocês. Espero vocês todos na próxima temporada do Não Pode Tocar. E se vocês quiserem conversar comigo também lá no Clio História e Literatura, nos seus podcasts, estarei por lá também. E no Twitter, no @Denis Almeida 82, falando sobre história, gatinhos, educação e todo outro tipo de bizarrice que a minha vaidade e a minha vontade me façam querer falar sobre. Até mais e vamos juntos. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, para quem por acaso não me conhece, eu sou lá do Midcast, onde também o Rodrigo aqui do Não Pode Tocar faz parte. Eu sou host, produtor por lá, editor também, e já ouvinte aí de podcast há pelo menos mais de 10 anos e agora produzindo Midcast desde 2018. Hoje eu tô aqui, para responder essa bela pergunta que o Rodrigo me fez, por que eu insisto em ser um podcaster independente? Essa realmente é uma ótima pergunta, porque eu não sei se quem está escutando aqui é ouvinte apenas ou também produtor, ou só produtor, enfim, porque tem gente que produz e não escuta podcast, Tem esses casos aí também. Por mais que você tente fazer algo simples ou algo que não vai te dar muito trabalho, o podcast como hobby, entre aspas, acaba sendo uma atividade que demanda bastante esforço e bastante tempo de qualquer pessoa, E se você realmente gostar, for picado aí pelo bichinho da podosfera e
praticamente virar uma droga para você, né? Produzir podcast, aí fica pior ainda porque você quer cada vez melhorar, quer cada vez tornar aí o produto que você está produzindo mais agradável para os ouvintes, né? Então, realmente, é uma situação bem complicada, né? Porque a gente sabe que podcaster independente, de uma forma geral, né? Aquela pessoa que começa porque gosta da mídia, ou porque quer contar a sua história, ou porque gosta de algum formato e quer fazer igual também, ela muitas vezes acaba desistindo no meio do caminho justamente por falta de incentivo, né? Seja dos próprios ouvintes, né, que acabam escutando o podcast e não comentam, não interagem nas redes sociais, porque ouvinte é assim, né? Eu já fui ouvinte dessa forma, escutava vários podcasts e não interagia com nenhum deles, não agradecia, não elogiava, não criticava, simplesmente só ouvia. E tem muito produtor independente que não consegue um alcance muito grande, porque realmente é difícil você criar um podcast do zero, sem apoio de ninguém, sem conhecer ninguém, sem conchavo, sem padrinho dentro da podosfera e fazer esse podcast crescer, né? Realmente é muito difícil, até mesmo se você tiver um produto ali, digamos, diferenciado, nem sempre é garantia de que você vai conseguir fazer sucesso. Então, muitos produtores, mesmo tendo lá, sei lá, 100 downloads, 200 downloads, desanimam justamente por falta desse feedback, né? E compensação, tem muitos produtores de nicho que seus podcasts não chegam nem a 1000 downloads, nem a 500 downloads, mas o feedback dos ouvintes acaba motivando essa pessoa a continuar. Então, assim, realmente o porquê que a gente continua insistindo em produzir podcast independente, no meu caso, eu falo por mim, né? Eu acho que é justamente por dois motivos. Primeiro, pelo retorno que os ouvintes dão pra gente aqui lá no Midcast, né? Então esse pra mim é o principal motivo, né? Esse abraço, esse carinho dos ouvintes que faz você continuar produzindo aí, querendo ou não, você acaba desperdiçando não, né? Mas gastando tempo seu livre com o podcast, por mais que você tente fazer, por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho uma filha, tenho uma esposa, por mais que eu tente fazer em horários assim diferenciados, né? Já na madrugada, bem no final da noite, você acaba gastando tempo que você poderia estar fazendo outras atividades para você ou com a sua família com o podcast, né? Para você produzir algo que outras pessoas vão escutar. Então, realmente não é uma tarefa fácil, né? Muitas vezes é uma tarefa bem ingrata e você também tem que contar com o apoio de quem está junto com você, né? Se você faz o podcast sozinho, você não tem família morando com você, não tem filho, até mesmo seus pais, sua esposa, seu marido, enfim, seu companheiro, é mais tranquilo, mas ainda assim você poderia estar gastando tempo de outra forma e estar ali produzindo podcast independente, sem retorno financeiro nenhum, só com gasto de dinheiro, né, para hospedar o podcast, quanto de tempo, e muitas vezes sem receber o retorno. Então, quando você tem um retorno dos ouvintes, como é no nosso caso hoje em dia, lá no Midcast, realmente isso te dá uma motivação maior. E um outro ponto que eu acho que me motiva bastante também é meio que devolver tudo que eu aprendi com os podcasts, né? Porque, como eu falei, eu já escuto podcast há pouco mais de 10 anos e eu cresci muito como pessoa. Óbvio, ainda tem muita coisa a melhorar, mas acredito que eu melhorei bastante justamente por conta dos podcasts, né? Então, também esse outro motivo de devolver para a podosfera, né? Isso que eu evoluí como pessoa, eu acho que também é uma coisa que me motiva bastante, porque como eu cresci como pessoa escutando podcast, né? Eu acho que eu melhorei como pessoa, eu tento também produzir algo que faça pessoas, não digo melhorarem, né? Porque é óbvio que seria muita ambição minha, mas tentar trazer conteúdo que façam as pessoas refletirem e pensarem sobre situações que melhorem a vida dela, né? Seja através de alguma coisa bem-humorada, né? Ou uma coisa que assim não tem tanta profundidade, seja através lá da política que a gente está debatendo, e a gente já tem relato de alguns ouvintes que, vamos dizer assim, foram resgatados, né? Ou seja, trazendo alguma outra temática importante que a gente julga necessário a sociedade discutir, como aqui no Não Pode Tocar isso é feito semanalmente, né? Então, para mim, esses são os dois motivos que ainda me
fazem insistir em ser um podcast independente. É justamente o retorno dos ouvintes, né? O carinho dos ouvintes, você saber que tem ali centenas, milhares de pessoas esperando o episódio da semana sair para ela poder ouvir e se sentir ali parte da conversa, né? E também esse retorno do tanto que eu aprendi e tentar de alguma forma, né, uma forma ali simples, devolver isso se eu conseguir que pelo menos uma pessoa também siga um caminho melhor, como eu acredito que eu segui por conta dos podcasts, acho que a missão está cumprida. Mas, como eu falei, né, isso é desgastante, isso dá trabalho, isso gasta tempo seu de vida e não é uma coisa muito simples de você abdicar, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu deixei muito claro a ideia, mas valeu aí, Rodrigo, pelo convite. Acredito que esse vai ser mais um baita episódio Não Pode Tocar. E se você quiser curtir o Midcast, toda semana a gente está lá com o Midcast Política. Temos também outros formatos, o Segue o Fio, Vozes Pretas e outros temas sazonais que a gente aborda. Então, se você quiser, estamos em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Podcast Addict, o que você quiser aí, acha o Midcast. E também lá no nosso site midcast.com.br. E nas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, é o @podcastmid. Valeu e até a próxima! Olá, aqui é a Fabiana Pedroni, sou podcaster, Não Pode Tocar, e eu tenho que admitir que eu acho que essa é a 8ª vez que eu gravo um áudio para responder esta pergunta. Por que você insiste em ser podcaster independente? Como é difícil responder a esta pergunta, e é para ser um áudio curto, e eu tô pensando e respondendo ao mesmo tempo, isso é muito difícil, porque parece muito aquela pergunta de vó, sabe? Por que você tá sendo tão teimosa, menina? E a única resposta possível para uma pergunta assim é porque eu tô afim, dá licença, aí você sai respondendo ao mesmo tempo com essa cara de deboche, sai correndo para não ter que explicar por que a gente tanto insiste em algo que parece ser tão difícil e num caminho contra a corrente. Porque essa sensação que eu tive de quando alguém que se preocupa com a gente faz esse tipo de pergunta, uma pergunta que parece indicar que o caminho que a gente escolhe é, na verdade, o caminho mais complicado. E por isso que é tão difícil responder. E eu tô há um tempão aqui parada, tentando responder para vocês. E é muito difícil, porque tem tanta coisa envolvida em você fazer uma produção independente e continuar insistindo. O próprio verbo insistir, ele já me deixa perdida nesse sentido, sabe? De tentar defender uma postura que lida com o ideal de liberdade. Eu acho que essa é a parte mais complicada de eu tentar explicar necessariamente por que eu continuo insistindo. Todas as vezes que eu comecei a ficar cansada de trabalhar, de trabalhar não, né? Cansada de produzir o podcast, cansada de... Ai, será que eu quero gravar? Será que eu vou conseguir? Ainda mais esse ano da pandemia, como que isso afetou tanta gente, né? E mesmo assim a gente continuou entregando um episódio por semana, mas isso não significa que não abalou a gente. Eu acho que muito também na hora que a gente grava Não Pode Chorar, né? Que são um dos episódios mais complicados, assim, de imersão, porque o Não Pode Chorar é um quadro, né, do Não Pode Tocar, mas ele é um quadro muito imersivo de um monólogo. Então, é você fazer o resmungo sobre algo que te incomoda e pensar sobre isso. E talvez seja por esse motivo que eu tô tendo tanta dificuldade de falar para vocês porque eu continuo insistindo numa mídia independente. Porque é quase um Não Pode Chorar, assim, né? É a gente saber que há uma série de dificuldades no meio desse caminho, desse processo, mas que ao mesmo tempo tem algo que nos prende, que nos coloca ali, que nos impulsiona. E que para mim esse algo é o sentido de liberdade. Muitas vezes a gente confunde esse sentido de liberdade com aquela ideia um pouco mais abstrata e que a gente aos poucos perde isso quando você entra na vida adulta, que é achar que você pode fazer o que você quiser.
né, que é um sentido de escolha muito mais livre e amplo do que a gente imagina. E não, mas ao mesmo tempo é uma escolha, é você ter o domínio sobre as suas escolhas e sobre as consequências das suas escolhas. E que é algo que quando você não está dentro de uma produção independente, que você está amarrado a uma instituição, ou mesmo quando há um processo de transição entre uma produção independente e uma produção que ela é quase independente, mas ela está servindo muito a um interesse de capital, porque muitas vezes pode ser que não exista uma instituição que leve a cara daquele podcast, mas que você percebe que há um sentido comercial maior ali no meio, e isso faz com que você possa até fazer escolhas, mas a sua escolha já se torna um trabalho que ele tem um sentido que vai muito além daquilo que é de uma linha de um pensamento independente, de você poder escolher um tema, ou você se valer da liberdade de, nossa, eu estava conversando com a pessoa tal, e a gente estava conversando sobre, sei lá, igual aconteceu com o episódio da criminologia cultural. Estava lá no meu trabalho, na Univesp, né, na educação à distância, e aí numa conversa descobri o perfil de uma pessoa que trabalhava na área de pesquisa de criminologia cultural, e eu falei, cara, que negócio interessante. A gente da área de cultura, eu não conhecia esse termo criminologia cultural. E aí você leva isso para um grupo dos podcasters, né, do seu grupo de convívio, que no final das contas a gente está falando de amizades, e você fala, olha que interessante, igual quando você leva um meme, sabe, olha que interessante. E aí a gente começa a conversar sobre isso e isso vira uma pauta. Esse é o sentido de liberdade, de você poder levar ideias, passa por um grupo, mas ao mesmo tempo você não é tolhido por isso, sabe? Você não fica procurando coisas como uma forma de trabalho nesse sentido mais capitalista mesmo do termo, de você ter que bater ponto, de você ter que fazer as coisas servindo a algo. Né? Isso não diminui o senso de responsabilidade. Eu acho que essa é a minha dificuldade, às vezes, de explicar o sentido de liberdade que a gente tem na produção independente. Não diminui o senso de responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade de fala, a gente tem uma responsabilidade de conteúdo e uma responsabilidade também de uma relação afetiva que a gente cria com os ouvintes. Né? Essa semana, uma ouvinte, ela falou comigo lá no Twitter. Ai, gente, desculpa agora, porque eu tô gravando sem pauta, né? Então eu fico na mercê da minha memória alzheimeriana, assim, né? Que é meio complicado. Mas me falou uma coisa que foi muito, muito impactante. De a gente não percebe muitas vezes algo que tem... peraí, eu vou lá procurar, não vou conseguir. Eu vou quebrar o áudio, peraí. Aqui, achei. Foi a Luane Porto. Ela disse assim lá no Twitter comigo, né? Quando a gente estava conversando sobre produção de podcast e tal, ela disse: existe um coletivo na podosfera, invisível, mas de suma importância para muitos. Quando você disse isso, né? Quando a Luane disse isso, eu fiquei pensando muito sobre isso, como que existem produções que elas criam laços invisíveis, mas que são extremamente importantes no nosso dia a dia, e que são laços não só que abarcam os ouvintes, né, nesse sentido de a gente escuta, a gente acompanha, mas também para os podcasts, sabe? A gente tem essa rede que ela é invisível, mas que ela traz uma carga afetiva muito forte e que ela se vale dessa liberdade, sabe? De você conseguir vir aqui e conversar diretamente. Por mais que, lógico, eu estou gravando antes, mas toda vez que a gente grava, a gente tem a visualização de que a gente está participando desse grupo, que a gente está numa conversa. E isso é muito, muito importante para continuar dentro da produção independente. Porque antes de você perceber uma instituição na sua fala, antes de você perceber o capital na sua fala, algo que é comercial necessariamente, você está gravando, pelo menos a gente está gravando
e percebendo o ouvinte, percebendo essas redes, percebendo querer estar junto e conversar sobre isso. É como a gente vai ver um filme ou alguma coisa assim e a gente fica naquela sensação de, nossa, eu quero muito conversar sobre isso. E essa liberdade de você poder conversar sobre coisas do dia a dia, conversar sobre coisas que são impactantes no mundo, né, no modo como a gente percebe o mundo e que pode se tornar uma pauta. Então, acho que um dos grandes motivos de continuar insistindo numa produção independente é justamente de acreditar que só com uma produção independente a gente consegue criar esse laço mais estreito de afetividade e de liberdade, que não vai passar por um crivo que é de um estar subordinado a algo que ou é capital ou que é de uma instituição que muitas vezes não nos representa realmente. Quando você está dentro de um podcast, você está dentro de um relacionamento, né? Você tem as regras, e essas regras elas podem mudar muito rápido. Isso é muito importante. Você está ali conversando com os amigos e à medida que vão aparecendo os problemas, você vai modificando. Você modifica a postura do podcast. Isso é muito importante para dentro da produção independente. E não quer dizer necessariamente que você não possa receber, e isso vai ser sempre uma dificuldade que a gente tem, né? Ser produção independente não significa que você não possa receber contribuições financeiras dos ouvintes, mas essa contribuição financeira é sobre aquilo que você produz, é por acreditar naquilo que você está produzindo diretamente e não a partir de uma instituição, sabe? Se a gente começa a ter uma postura que não é adequada, não pode tocar, a primeira coisa que o ouvinte precisa fazer, e aí eu falo de um modo geral, se um podcaster como o nosso começa a ter uma postura homofóbica, transfóbica, racista, enfim, capacitista, e que não consegue reconhecer isso como um problema, aí o ouvinte tem que deixar a gente de lado, né? Porque a gente já não é mais o Não Pode Tocar. Então, e como uma produção independente, ô Titi, eu sei, eu já ultrapassei meu tempo, calma. Vocês ouviram bufada dele aqui, né? Ai, meu Deus, tá vendo? Então, é isso, é esse sentido de liberdade, é acreditar que a produção independente ela tem uma força muito grande num sentido também educacional, educacional nessa questão. Enfim, vou parar de falar porque eu já ultrapassei meu tempo. Eu falei e eu prometi que eu ia ficar com menos de 10 minutos. Mas é isso, é difícil explicar, mas a gente continua insistindo porque a gente acredita e quer porque a gente quer. Pronto, Titi, pode latir agora e começar a sua contribuição também. Tchau, tchau, ouvintes. Eu acho que praticamente todos os episódios dessa temporada, eles foram gravados com a gente cansado do trabalho ou desgastado por conta desse ano de merda em que a gente tá. Esse é um dos pontos mais importantes quando a gente pensa em produzir conteúdo independente. A gente planeja, pensa muito,
faz pesquisa, a gente quer fazer o nosso melhor. Nem sempre dá para fazer o melhor, mas a gente vai assim mesmo, grava cansado, tarde da noite, edita, reescuta, repassa tudo, corrige erro. Depois a gente ainda fica remoendo uma ou outra coisa que poderia ser melhor. A gente quer gravar mais comentários, fazer uns adendos, e isso enquanto a gente continua cansado do resto da rotina. Por que raios eu faço isso? Tá, eu não vou fingir que essa é uma resposta difícil para mim. Eu sei muito bem por que eu faço isso, por que eu me esforço para produzir conteúdo independente. Eu sei os meus motivos porque eu já pensei nisso uma porção de vezes em vários momentos da minha vida. Antes de fazer podcast, eu produzia outras coisas e nenhuma delas era por conta de dinheiro, pelo desejo de amplo reconhecimento ou coisas assim. Eu falei um pouco disso lá no Não Pode Chorar, o Como Não Ter um Hobby, e eu acho que isso bate para a maioria das pessoas que produz conteúdo independente. Tem uma necessidade, um sentimento forte de que se eu não produzir algo que venha de mim, simplesmente pelo fato de realizar, se eu não fizer isso, a vida vai ficar mais vazia, vai ficar sem tesão. E tem esse prazer alegre de observar aquilo que a gente produziu e sentir que, opa, isso aqui agora existe. E isso aqui existe porque foi a gente quem fez. Não funciona assim com o trabalho. Essa sensação, esse prazer alegre, ele nunca veio para mim no trabalho. Mesmo quando eu mais gostava do trabalho que eu fazia para ganhar dinheiro, o objetivo ali não era evitar aquele vazio. O objetivo ali era só cumprir as exigências para ter tempo para fazer o que realmente valia a pena. Eu não gosto de trabalhar, mas eu também não gosto de ficar parado. Mas aí é que vem a diferença de por que eu preciso produzir conteúdo independente. Talvez seja isso que mais diferencia esse tipo de produção daquilo que eu chamo de trabalho. Aqui eu não tenho amarras. Aqui eu não preciso seguir regras com as quais eu não concordo. Aqui eu só preciso seguir os acordos feitos de modo comunitário. E é daí que surge a ética da produção independente. É óbvio que eu poderia chegar aqui e falar um monte de merda, mas isso não me deixaria realizado. A ética da produção independente é uma ética comunitária. Eu me sinto livre quando eu produzo dentro dessa ética, com essa comunidade e para essa comunidade. E é aí que a coisa deixa de ser apenas uma justificativa pessoal. O meu prazer alegre de produzir algo só é possível quando eu faço isso com essa comunidade e para essa comunidade. Isso é independência. Eu acho que a independência é o contrário da solidão. Sabe aquele lugar comum de dizer que no meio da cidade grande a gente está sozinho na multidão? Pois é, a produção independente é o contrário disso. Você se sente acolhido mesmo quando precisa ficar preso dentro de casa. E tudo isso só funciona por conta dessa ética comunitária. Não funcionaria assim se eu tivesse que seguir a ética do patrão, as normas empresariais, a necessidade de atingir mais e mais público, a obrigação de gerar lucro financeiro, a preocupação com a quantidade de anúncios que vão me render alguns centavos no final do dia, o policiamento da palavra para não macular a imagem de um anunciante, o medo de chegar atrasado, o medo de bater o ponto antes ou depois do horário, o medo de receber uma reclamação agressiva do cliente que não se sentiu plenamente satisfeito. E não é que você não possa ganhar dinheiro com a sua produção independente. Não é que as pessoas que te escutam não possam criticar o que você fez. Não é que você não vá tomar cuidado com as palavras que você usa. Não é isso. A questão é que, quando você produz conteúdo independente, junto da felicidade de estar em uma comunidade e de realizar coisas com e para essa comunidade, você tem a liberdade de acordar um dia e, sem qualquer culpa ou preocupação, dizer: hoje não. É por isso que eu continuo, que eu insisto em produzir conteúdo independente. Fazer podcast foi uma coisa que fez parte de um giro na minha vida.
Eu não sei quantos anos faz que o Abel me falou sobre podcasts e insistiu para que eu começasse a ouvir. Eu devo ter demorado ainda uns 2 anos depois de ele começar a falar até eu começar de verdade a ouvir podcasts. Como acontece com todo mundo que se apaixona por essa mídia, logo na sequência eu quis começar um programa. A gente não fazia muita ideia de o que a gente precisava para lançar um podcast. Na época, limitação tecnológica, rotina, falta de planejamento e o pandemônio da juventude foram algumas das razões pelas quais a gente não começou a gravar. A gente já produzia outras coisas também. Só que, alguns anos depois, eu estava em outra encruzilhada e é aí que as coisas acontecem. Quando a gente começou o Não Pode Tocar, era meio que abrir as portas para um mundo onde tudo era possível. E a gente queria fazer de tudo um pouco. Vamos fazer audiodrama, áudio-ensaio, crônica, bate-papo, entrevista, experimentação, paisagem sonora, documentário, leitura de contos, crítica, noticiário, estudo de memória, monólogos e sei lá mais o quê. E a gente se surpreendeu quando percebeu que realmente tinha gente do outro lado escutando. E a gente ficou muito feliz quando as outras pessoas de outros podcasts que a gente escutava vieram gravar com a gente. E quando chamaram a gente para gravar. Se a gente tivesse estabelecido metas, obrigações, normas e compromissos que não tivessem nascido da nossa participação ativa nessa comunidade, isso aqui seria só mais uma tarefa cumprida para alimentar o grande patrão que controla a nossa sobrevivência. Que bom que não foi assim. Lembrei agora de uma letra que habitou a minha infância e eu acho que diz muito sobre os motivos pelos quais eu insisto em produzir conteúdo independente. Da primeira vez que eu ouvi Comida, a voz do Arnaldo Antunes passou uma mensagem bem direta para minha cabeça de criança pobre e esfomeada. Essa mensagem diz que sobreviver não é o suficiente. Essa mensagem diz que cumprir ordem não é o suficiente. Essa mensagem diz que eu posso acordar um dia e dizer, hoje não. E essa liberdade faz toda a diferença para quando eu chegar no final de outro dia, eu poder dizer, eu estou cansado, mas eu ainda estou aqui e eu não estou sozinho. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Eu agradeço imensamente a todos que participaram deste episódio e para quem esteve presente em todos os demais episódios da temporada. E para você que escuta a gente, saiba o quanto a gente fica feliz com isso. A gente continua a publicar os episódios porque você continua a ouvir e assim a gente insiste junto em construir essa história. Eu mal acredito que a gente conseguiu chegar ao final dessa terceira temporada sem nenhum hiato, com episódios publicados toda semana. Agora, a gente vai dar uma parada, respirar, pegar um sol, gerar um pouco de vitamina D e os episódios de temporada voltam no ano que vem. Assim como foi no entre-temporada passado, é bem provável que a gente lance uns minisódios, alguns extras dos episódios de terceira temporada, alguns comentários curtos e coisas assim. Então, continue ligado aí no nosso feed e nas divulgações nos perfis do Tiwi. Se segura aí nesse final de ano, obrigado demais por ouvir a gente. Se nada der muito, mas muito errado, logo logo a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, e se puder, fique em casa. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 gente. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem em casa, por favor. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 ouvintes. Até a próxima. Obrigada a todos. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Falou. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E um abraço grande. Eu acho que é isso. Um abraço a todos e a gente se fala em breve. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada. Falou. Valeu, gente. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau.
Valeu. Tchau, tchau. Lívia, pode dar um Gente, tchauzinho? muito chique isso. Tchau. Valeu. Falou.